Olá, tudo bom? Sou a professora de língua portuguesa, Suiane. Essa aula está voltada para os alunos do oitavo B. Nós daremos continuidade hoje ao capítulo 4 do livro de vocês, falando sobre literatura tem idade. Por gentileza, peguem os livros de vocês para que vocês acompanhem a aula, fica melhor, tá? Na página, mais especificamente 73. Nós vimos os gêneros, falamos um pouquinho sobre os tipos de literatura, literaturas para jovens, para todas as idades, para crianças, né? E como eu falei na última aula, nós vamos trabalhar um pouquinho mais hoje sobre as narrativas infanto-juvenis. Na página 73, vocês podem perceber aí um quadro em azul, vem trazendo algumas características das narrativas infanto-juvenis. Primeiro, são textos que se destinam, obviamente, como nós já vimos, para um público na média de 8 a 12 anos de idade. Também tem ilustrações, fotos, tem uma linguagem simples, predominantemente simples, para que eles possam ter um bom entendimento também. Os fatos são bem claros. As personagens, principalmente com relação aos protagonistas, geralmente estão nessa faixa de idade, entre 8 e 12 anos, para haver essa identificação com o público, tá? Com o leitor. E também é utilizada a questão de fantasia. E mesmo com o uso de fantasia, existe uma lição, né? Se usa fantasia, mas geralmente tem uma lição por trás daquela fantasia. Coisas de interesses dos jovens, como, por exemplo, a questão das amizades, certo? Existem outras características que nós podemos observar nos textos, que são coisas que até nós já conversamos um pouquinho em sala de aula. São características que, quando a gente pega um texto desse, um texto literário, vão nos ajudar a interpretar os diálogos. Então, nós temos o uso, como vocês podem observar aí na página 74, nós temos o uso das pontuações, que vão nos ajudar a entender as pausas, os sentimentos que estão sendo expressos. Temos o uso de recursos gráficos, que são utilizados não só na própria grafia, por exemplo, negrito, itálico. Quando algo se destaca assim, isso chama a atenção do leitor. Então, esses recursos gráficos são utilizados. E também temos recursos linguísticos, como os verbos de elocução. O que seriam, então, esses verbos de elocução? Esses verbos têm a ver com a forma de enunciação. Ou seja, são verbos que introduzem a fala, que descrevem como essa fala foi feita. Então, nós temos verbos como falar, perguntar, afirmar, pedir, comentar. Um exemplo que eu separei até no texto para vocês é desse verbo de elocução, aqui na página 71, quando o Bino foi conversar com o Dilson e ele não tinha muito jeito para iniciar a conversa de vez sobre o que ele queria perguntar, ele começou com a enrolação, né? A típica enrolação. Aí ele falou assim: onde é que vocês foram? Lá no Riozinho, respondeu Dilson. Então, vocês podem perceber o uso do verbo responder aí, né? Existe esse uso, esse recurso, que faz a gente conseguir imaginar a cena, interpretar melhor. Mesmo que a gente saiba que é uma resposta, mas essa coisa mais afirmativa, mais incisiva do que foi que aconteceu, de ser uma resposta, de ser uma pergunta, faz com que a gente interprete mais fácil, entenda melhor, certo? Vamos adiante. E ainda falando sobre as características das narrativas, vocês podem perceber aí na página 76 que nós temos algumas características, alguns elementos das narrativas de ficção. Tá? Nós temos a questão das personagens, temos um narrador,
que até no caso dessa narrativa aqui de Ana Maria Machado, é um narrador onisciente, ou seja, ele não somente narra os fatos, como ele sabe dos sentimentos, como se ele estivesse dentro de cada personagem, ele sabe dos sentimentos de cada personagem. Então nós temos narrador, personagens, temos o enredo, ou seja, a sequência de acontecimentos, né, o relato que se faz na história. Nós temos o tempo, quando aquilo acontece, e temos o ambiente, em que determinado ambiente as coisas acontecem. Mas algo bem interessante que esse capítulo destaca para a gente é a forma do discurso dessas narrativas, tá? Essas narrativas podem ter um discurso direto ou indireto. Aí o que seria isso? O discurso direto é quando você ouve, você lê, né, a fala da personagem. Então, a personagem fala diretamente ali. Já no discurso indireto, o narrador assume esse papel e diz o que a personagem queria dizer, certo? Para isso ficar bem claro para vocês, observem aí a página 78. Tem um quadrinho, discurso direto e discurso indireto. Olha aí o primeiro exemplo. Quero saber o que tem do outro lado, falou o menino. Então, nós temos um discurso direto. Vocês podem perceber o uso do travessão, o uso depois de um verbo de elocução, dizendo foi a fala do menino. São coisas que vão nos ajudar a interpretar e que, quando a gente lê, a gente consegue até imaginar a voz das personagens. Mas no discurso indireto, essa fala quem vai assumir é o narrador. Então, como é que o narrador faz? O menino falou que queria saber o que tinha do outro lado. Então, ele conta a intenção, ele conta qual seria a fala da personagem. Esse é o discurso indireto. Também fácil de vocês gravarem. O discurso direto, diretamente da personagem. E o indireto, o narrador assume esse papel e conta o que a personagem falaria, certo? Então, como é que nós vamos trabalhar essa parte? Isso vai exigir leitura e interpretação, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão fazer essa atividade das páginas 78 até 85. Parece grande, mas nós temos também um textinho aí, até num tamanho razoável, na parte de panorama. E nós vamos trabalhar essas questões na próxima aula. Na próxima aula vai ser a correção desse exercício para que nós possamos dar início ao capítulo 5, tá certo? Mais uma vez, reforço a necessidade de vocês fazerem essas atividades, estarem encaminhando para mim, para eu conseguir ter um acompanhamento do que vocês estão fazendo. Eu peço que evitem fotos por uma questão de que eu não vou poder estar salvando no celular. Vou abrir e vou apagar. A questão do espaço. Mas se vocês tiverem alguma dificuldade, me sinalizem, mandem a foto que a gente dá um jeitinho, a gente conversa, não se preocupem. Mas é importante eu ter esse controle do que vocês estão fazendo e de como está o entendimento de vocês. Tá bom? E por enquanto é somente isso. Espero que vocês estejam bem e fiquem com Deus e fico no aguardo de vocês, tá? Tchau!